Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de trocas gasosas e depois de circulação em anelídeos, tá? Esses dois sistemas, né, normalmente eles estão muito associados, em anelídeos principalmente, até devido à natureza aquática desses animais, tá? Em termos de trocas gasosas, o que a gente tem que ter em vista é que esses animais, normalmente, eles vêm de um ancestral cilíndrico, né, vermiforme, onde primariamente as trocas gasosas são feitas pela superfície corpórea, tá? E geralmente em toda a superfície ou preferencialmente em uma região, quando o animal é tubícola, por exemplo, tá? Mas a condição primitiva é a absorção de oxigênio pela superfície corpórea. E quando a gente tem absorção de oxigênio pela superfície, a gente sabe que todas as células têm que receber moléculas de oxigênio. E cada uma dessas células também recebe alimento para fazer o processo de respiração celular. Então, é justamente aí que está a integração desses dois sistemas, porque você tem um local de absorção de oxigênio, que geralmente na condição primitiva é pela epiderme, um local de absorção de matéria orgânica que é interno, que é na endoderme, no trato digestivo, e muitas vezes numa região específica do trato digestivo. Então, todas as células têm que receber esses dois. É aí que entra todo o mecanismo de circulação e por isso essa integração desses dois sistemas. Mas os anelídeos são animais basicamente aquáticos, tá? Alguns invadiram o ambiente continental, no caso o ambiente aéreo. E aí a gente vai falar sobre as adaptações dos anelídeos, mais do que em termos de grupos taxonômicos, mas pela questão do ambiente, tá? Por quê? Porque você tem ambientes onde as condições são muito diferentes. Enquanto no ambiente aéreo você tem cerca de 21% de oxigênio, a gente acha que é pouco, no ambiente aquático raramente chega a 1%. Além do que, esse 1% de oxigênio, ele está dissolvido na água e a água tem que se mover, e a água é muito mais pesada que o ar. Então você tem muito menos, 20 vezes menos oxigênio na água e a difusão é muito menor. Então a pergunta que o pessoal faz às vezes, fala assim, poxa, mas se é tão ruim assim, por que tem tanto bicho na água? Porque a origem deles, eles se diversificaram na água, o metabolismo todo é aquático, a conquista do ambiente aéreo foi depois, foi posterior. Para conquistar o ambiente aéreo, eles tiveram muitas dificuldades, mas justamente a questão do oxigênio não foi uma dificuldade, porque lá em cima tem muita, lá fora tem muito oxigênio, tá? Bom, e aí a gente vai ter que pensar no seguinte, existe uma questão que vocês já viram, que é a questão da relação área-volume. Se a superfície é responsável pelo oxigênio, e esse oxigênio tem que chegar a todas as células que estão dentro do corpo, quanto maior a relação superfície-volume, melhor do ponto de vista de trocas gasosas. Então, quando os organismos eram pequenos, não estou falando só dos animais não, mas aqui no exemplo animal, eles geralmente eram esféricos, que é onde você tem a melhor relação área-volume. Quando eles cresceram, começou a haver uma limitação, porque conforme ele vai crescendo, o oxigênio que entra não consegue atingir as células porque ele demora muito. Então, existe um limite de tamanho. Só que esse limite de tamanho, ele poderia ser... Há formas de você contornar esse limite de tamanho. Uma dessas formas é através do achatamento corpóreo, que é muito comum em muitos grupos animais, por exemplo, nos plateumintes, tá? Bem achatado, quanto mais achatado. É claro que não dá para ser indefinidamente achatado, tá? Porque tem outros processos associados. Um animal hiper achatado, que parece um tapete, ele, por exemplo, ele é facilmente predado, ele vai ter uma série de outras dificuldades, uma série de outras demandas ambientais que ele não vai conseguir cumprir. Então, ele pode ser achatado até um determinado limite, tá? Uma outra forma é o formato vermiforme, que você também aumenta muito a área sem aumentar muito o volume. Isso é muito comum no reino animal. E no caso dos anelídeos é clássico. Tanto é que eles, no passado, eles foram incluídos no grupo vermes, né? O Linnaeus criou uma categoria para incluir todos esses animais. Então esse formato alongado, o formato de vermiforme, você vai ver que ele acontece em vários filos animais. Porque é uma outra estratégia que permite um crescimento corpóreo sem aumento da área. E em terceiro, você tem a questão de, já que não dá para aumentar a área, você pode diminuir o volume. E essa diminuição de volume, ela acontece através de uma diminuição da demanda. Quer dizer, se o volume, as células que precisam de oxigênio, se você for vazio por dentro, tá? Como é o que acontece nos anelídeos, que eles têm um celoma espaçoso, né, que é basicamente água. Se você tiver uma demanda não tão grande, você pode crescer ainda mais. E essa também é a situação que a gente vai encontrar nos anelídeos. Só que mesmo assim tem limites. Então, se os anelídeos chegaram ali no limite, né, alongados, ocos por dentro, né,
mas assim mesmo tem um limite. Então tem uma outra estratégia que é você aumentar artificialmente a área através de dobras, que são o que a gente chama de brânquias, são evaginações, tá? Pulmão é invaginação, não tem nada a ver com água e ar, tá, gente? É mais comum na água ou na ar, mas pulmão é invaginação, brânquia é invaginação. Brânquias são essas projeções corpóreas que aumentam a área. E essa foi a estratégia que a gente vai ver mais utilizada nos anelídeos, principalmente nos anelídeos aquáticos, onde a demanda de oxigênio, a necessidade de oxigênio é muito maior, justamente porque tem pouco oxigênio, que é o caso dos poliquetas. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho um caso de um poliqueta, um iriodíneo e um oligoqueta. No oligoqueto você vai ver que é uma brânquiazinha, que é bem pequenininha na região anal. Aqui a gente vai ver daqui a pouco depois. No iriodíneo tem alguns psicolídeos que tem essas projeções que servem como uma função de brânquia. E aqui no poliqueto isso aqui é um parapódio, quer dizer, só um pezinho dele em que você tem esse ramo principal todo ramificado. Geralmente as brânquias têm formas específicas, tem jeitos de você perceber que uma coisa é uma brânquia. Geralmente ela é delgada, quer dizer, ela tem parede fininha para o oxigênio fluir. Geralmente ela é muito irrigada, tem muito vaso. E geralmente é ciliada para fazer circular a água no caso dos animais aquáticos. E ela tem que aumentar a superfície. Isso daqui é um grande aumento de superfície. Então, nos poliquetos, o desenvolvimento das brânquias foi infinitamente maior do que nos clitelados, tá? Aqui eu tenho vários tipos de brânquia de poliquetas. Então aqui, por exemplo, na forma de uma membrana recortada na região da cabeça. Esse bicho vive em tubo enterrado, então é essa parte que está exposta à água. Esse é aquele que a gente já viu na aula de alimentação sabelídeo, aquele que filtra, então aquela estrutura lá que é basicamente alimentar, também serve em trocas gasosas como complemento da respiração, não é uma brânquia, embora já no passado fosse chamado de brânquia, mas que também facilita, aumenta a superfície de trocas gasosas. Nesse outro caso aqui, ó, chama Falea cirratulide, ele tem parece uns dedinhos que são bem delgados e ciliados, por isso que a gente supõe ou sabe até no caso que tem o papel de brânquias. Nesse caso dos tentáculos alimentares, a gente tem as brânquias aqui. A brânquia a gente vai ver daqui a pouco, você vai ver pela cor, né, que geralmente ela tem mais sangue. E aqui eu tenho brânquias segmentares. Então você tem brânquias ou concentradas na região anterior ou nos segmentos. Então aqui alguns exemplos anteriores. Então o sabelídeo que eu falei para vocês, aqui as brânquias, que na verdade são tentáculos alimentares, mas que também podem auxiliar na respiração. Aqui eu tenho brânquias filamentosas no terebelídeo, não confundir com os tentáculos alimentares. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, as brânquias vermelhinhas, os tentáculos alimentares. E aqui eu vejo, essa família chama-se espionide, tá? E esses tentáculos que você pode confundir como tentáculo alimentar, mas você vê que eles são muito mais irrigados do que os outros, tá? Esses daqui, portanto, têm o papel de brânquia, tá? Outros têm brânquias ao longo dos segmentos, principalmente nos errantes, porque a água circula, mesmo que ele vive em galeria e tal, mas se ele anda pela galeria, se a água flui pela galeria ou pelo tubo, eles acabam também tendo brânquias que a gente chama de brânquias segmentares. Então aqui eu tenho uma brânquia segmentar no formato de um dedinho achatado, esse formato de vários dedinhos juntos é bem típico de brânquia, formato de pente, às vezes bem simplesinha aqui, mas quando você vai olhar ela é ciliada e bem irrigada, tá? Aqui a arenícula, que eu já comentei com vocês na aula de alimentação, também com suas brânquias só na região mediana do corpo, filamentosas. A Diopatra, que é um daqueles poliquetos tocaieiros com brânquias em espiral, tá? Então isso daqui aumenta muito a área troca gasosa. Esse outro cirratulide aqui, que um monte de brânquias. E aqui eu tenho um espionídeo, que é uma família muito comum em praias, no caso um gênero chama de Scolelepis, muito comum nas nossas praias, bem pequenininho, em que aqui eu tenho uma foto e aqui eu tenho um detalhe em microscópio. Então na foto em lupa vocês podem observar aqui, ó, o sangue passando aqui e as brânquias segmentares na forma de dedinho. Lembra que eu falei sobre a característica das brânquias? Quando você olha aqui, tá escuro porque o epitélio é espesso, mas a brânquia ela é muito delgada. Então olha como ela é clarinha, olha como o sangue passa por ela e aqui vocês veem os cílios que fazem a água passar pela brânquia, chama de ventilar, tá? Apesar de ser na água, mas chama ventilar, que é a forma com que você renova aquele oxigênio que é de difícil difusão no ambiente aquático. Nos oligoquetos,
Como eu falei, isso aqui é o ânus de um oligoqueto que tem brânquia, você vê, são alguns dedinhos ciliados. Tem esse outro caso que é o finalzinho da cauda com umas projeções, mas é muito difícil você ter brânquias. Eles não chegaram a esse nível de desenvolver grandes brânquias. Por isso que boa parte dos oligoquetos aquáticos, estou falando de animais aquáticos aqui, boa parte dos oligoquetos aquáticos são muito pequenos, por causa daquela questão da relação área-volume, tá? Só quando eles chegaram no ambiente terrestre, onde a quantidade de oxigênio é maior, que eles, digamos, tiveram liberados para um crescimento maior, tá? Aqui em água doce ainda a gente tem um oligoqueto chama Tubificide, o gênero Tubifex, o pessoal que cria peixe conhece, que é alimento de peixe, o pessoal compra, tá? São minhoquinhas muito pequenas, tá? Vivem na água doce e é uma demonstração desse limite máximo. Mais do que isso no ambiente aquático é impossível. Por quê? Porque não tem oxigênio suficiente, tá? Então elas não desenvolveram a capacidade de produção de brânquias e, portanto, existe um limite para esse aumento do corpo. Tanto é curioso que se você pega uma minhoca terrestre e botar lá dentro d'água, ela morre afogada. Por quê? Porque a superfície corpórea dela, porque ela faz a troca de oxigênio pelo ar, e no ar tem muito mais oxigênio, não é suficiente para ela viver no ambiente aquático. Bom? E no caso dos oligoquetos terrestres? Quando os oligoquetos foram para o ambiente aéreo, né, no ambiente terrestre, tiveram contato com o ar, eles ainda mantiveram a mesma fisiologia em vários aspectos de animais aquáticos. Uma delas é a troca de gasosa pela superfície. E aí você tem um problema. Porque repara bem, o animal ele está num ambiente aéreo, onde tem muito oxigênio, portanto, ele pode fazer troca pela superfície, mas em compensação, se ele tiver uma superfície que permite trocas, ele também permite a perda d'água, tá? Então, esses animais, eles se adaptaram à vida no ambiente aéreo, mantendo a troca gasosa pela superfície corpórea, mas a gente vai ver daqui a pouco em circulação com essa rede de vasos superficiais, tá? Por quê? Porque eles têm uma parede um pouco mais espessa que os animais aquáticos, tá? Uma epiderme mais espessa. Dessa maneira, eles impedem um pouco a perda d'água, não muito, mas impedem um pouco a perda d'água, mas aí isso limita a entrada de oxigênio. Tem muito oxigênio lá fora, mas ele está lá dentro, lá não conseguindo respirar. Então ele tem essa rede de capilares aqui que vai fazer buscar o oxigênio lá. É assim que eles mantêm a sua respiração. E o curioso é que isso liberou eles para crescerem em tamanho, porque é uma forma também de perder pouca água. Então você saiu do Tubifex, que era milimétrico, chegou no ambiente terrestre e você tem minhocas de 10, 20, 30 centímetros até 3 metros, tá? Que são o famoso minhocossu, que são minhocas muito grandes, mas que tem uma relação área-volume relativamente pequena. E com isso a gente dá um gancho para falar sobre circulação, né? Você vê que a circulação está muito ligada quando a gente fala de circulação, a gente tem que lembrar que agora a gente está falando de dentro do animal. E dentro do animal é tudo água, tá? Então esquece aquela coisa de ambiente aquático e ambiente terrestre. Dentro é tudo igual, tá? Então vamos trabalhar agora com os três, sem distinguir quem é terrestre, quem é de ambiente aéreo, quem é de ambiente aquático, né? Quem é terrestre, quem é de marinho ou de água doce. O sistema básico dos anelídeos é o que a gente encontra na minhoca. Um vaso dorsal, um vaso ventral e conectores segmentares, tá? Tudo que você tá vendo em vermelho aqui, tá? O sangue corre do vaso dorsal para frente e volta pelo vaso ventral para trás, tá? É sempre nesse sentido. E esses conectores, eles também conectam. Esse é o plano básico. O que vai mudar, no caso dos oligoquetos, é que os primeiros vasos, aqui ó, nesse caso aqui são 5, eles são mais espessos. Os primeiros conectores laterais, ou vasos circulares, ou vasos laterais, eles pulsam. São eles responsáveis por manter o fluxo sanguíneo. Notem que ele é alongado justamente, o sistema circulatório é alongado justamente porque é onde ele tem que levar o oxigênio de lá para cá, o alimento de lá para cá. Porque dentro do segmento o próprio celoma pode fazer isso, mas ao longo do corpo, né, que é onde ele é mais, onde está a maior dimensão do animal, é que você precisa fazer esse transporte, tá? E aí esses conectores, né, eles são alargados e musculares, então tem esse músculo associado, e eles que contraem e pulsam, por isso que é chamados de corações laterais. Não é o coração com cavidades que a gente vai ver em outros animais, mas eles recebem esse singelo nome. Mas são vasos pulsáteis, né, que pulsam e fazem a circulação do sangue ao longo do animal. Aqui a gente tem uma foto assim de uma minhoca dissecada mostrando então um vaso dorsal, vocês estão vendo aqui, ele é maior geralmente, e o vaso ventral
um pouquinho menor. E você vê um conector aqui, estão reparando, ó, aqui extravasou, porque a gente cortou a minhoca, o sangue extravasou, mas ainda resquícios, tá? Então aqui a gente vê, aí você arrancou, aqui a gente arrancou o tubo digestivo e a gente está vendo aqui o vaso ventral. Então, ó, o vaso dorsal mais grosso sobre o tubo digestivo, que nem a gente está vendo aqui, e o vaso ventral mais fininho aqui abaixo do tubo digestivo, tá? O tal do coração lateral, então, fica na região anterior. Aqui a gente arrebentou o sangue, mas você ainda vê alguns resquícios desses anéis aqui, tá vendo? Que são esses corações laterais. No caso dos poliquetos é um pouco diferente. Eles não têm esses conectores laterais pulsáteis. Quem faz a pulsação é o vaso dorsal, tá? Então o vaso dorsal contrai e o sangue corre, tá? Que nem vocês vão ver num videozinho que eu vou colocar lá para vocês depois. Você vai ver o sangue correndo assim, sempre de trás para frente, tá? Isso não quer dizer que o sistema circulatório deles não seja complexo, tá? Por exemplo, nesse caso eu tenho vasos, um sistema complexo de vasos dentro de todo o parapódio. Justamente o parapódio que serve para a locomoção também auxilia nas trocas gasosas aqui, portanto, essa grande irrigação, tá? Então o fato de não ter o conector não quer dizer que o sistema circulatório não possa ser complexo. Como eu falei no caso da minhoca, né? Além do vaso dorsal e vaso ventral, você tem aquela rede capilar aqui que facilita a troca gasosa, como a gente já comentou antes, tá? E os irudíneos? Bom, os irudíneos, eles têm uma vocação para ser um pouco diferente dentro dos anelídeos, são muito mais derivados, né? Perdendo as cerdas, adquirindo hábito ectoparasita e assim por diante. No caso dos irudíneos, como o celoma foi secundariamente invadido por tecido, tá? O celoma deles não é completo, ele é invadido parcialmente por tecido. É um tecido que chama tecido botrioidal. Então, por muitos anos, os irudíneos foram considerados quase como que plateumintes, quer dizer, quase não, foram classificados juntos com os plateumintes, porque eles eram achatados e eram maciços. Só que esse maciço não é mesoderma, não é totalmente mesoderma, é um celoma que secundariamente foi diminuindo por causa do crescimento desse tecido. Então, eles, ao invés de ter espaços, grandes espaços, às vezes esse espaço vai diminuindo. Então, tem vários graus, desde o espaço ainda grande, como vocês estão vendo aqui, tudo em azul, e aqui eu tenho os vasos em vermelho, até uma redução formando como se fossem canais, que nem vocês estão vendo aqui, ou vocês estão vendo aqui. Esses canais, ou que chama de sinos ou seios celomáticos, tá? Como você foi invadindo, o tecido foi invadindo, então o celoma foi diminuindo, o celoma virou quase como um vaso. Então chega a situações curiosas. Aqui não, você tem um celoma ainda espaçoso com vaso, mas aqui você tem um canal, como se fosse um cano aqui, de celoma, com um vaso dorsal aqui. E aqui um canal com um vaso ventral aqui. Ou seja, é como se tivesse um cano e dentro um outro cano. Então assim, você tem dois sistemas que fazem a circulação. No caso desses animais, ao contrário dos oligoquetos, você não tem mais aqueles septos internos, né? Então o celoma pode ir para lá e para cá, assim como o vaso pode ir para lá e para cá. E houve essa duplicidade de funções. Então dentro do grupo houve uma tendência de diminuição dos seios e no final uma fusão, que é o que acontece aqui. Então aqui eu tenho um estágio intermediário em que ainda tem os seios e os vasos separados, e aqui eu tenho uma situação em que os vasos e os seios se fundiram formando uma estrutura circulatória única, tá? Que é o fruto da fusão dos vasos com os seios celomáticos, tá? Então nos irudíneos você tem todo esse gradiente, bem separado, muito próximos entre si, e no final eles fundindo com a mesma função, tá? Bom, sobre circulação, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Tem outras coisas interessantes, principalmente na parte fisiológica, sobre, por exemplo, pigmentos respiratórios, que os anelídeos têm 3 dos 4 pigmentos conhecidos no reino animal, mas eu não vou falar muito sobre isso, nem sobre funcionamento, porque isso entra mais na área da fisiologia, mas quem tiver interesse eu vou botar um linkzinho aqui sobre um poliqueto, sobre como funciona o pigmento respiratório desses animais e a importância ecológica deles. Eu vou botar o link aqui embaixo, tá? Era isso, e na próxima aula a gente vai falar sobre regulação osmótica e excreção em anelídeos.